Ok. Teste, enfim, gravando. Já vem entrando. Vamos lá. A primeira questão, na verdade, essa aula de hoje é uma espécie de revisão da prova que nós aplicamos aqui na semana passada. E o intuito é mais ou menos dar a vocês algumas dicas de como trabalhar a ferramenta e, ao mesmo tempo, recuperar alguma forma de leitura de prova. Então, essa mais importante é saber ler a prova, porque às vezes a prova, você às vezes não tira um bom desempenho numa prova, porque você às vezes não atenta para o que está na leitura. A questão número 1 é uma questão de etimologia. Essa palavrinha é uma palavra muito importante na língua portuguesa, porque vocês não imaginam, mas igual a pessoa, as palavras elas têm início, meio e fim. Elas nascem, elas ficam um tempo na língua, depois elas morrem, desaparecem. Então, por exemplo, talvez poucos de vocês aqui tem no quarto um quebra-luz. Quebra-luz, tá? Uma palavra, uma expressão que corresponde hoje a um abajur. Então, talvez se alguém pensasse, você tem um quebra-luz na sua casa, você não ia. Então, são palavras que vão, tá? O exemplo mais típico é o você, tá? Que começou com vossa mercê, vós um ser, vós um ser, você, o se. Então, é uma palavra que ela vai se desgastando com o tempo. Então, a etimologia, ela cuida da história das palavras, da origem e da história. Então, é legal você saber, por exemplo, que cada palavra tem uma origem, tá? Isso é legal. Então, essa questão aqui, ela toca nisso. Então, como é que eu chamo a palavra que eu quero dizer que a pessoa não tem nome? A pessoa, portanto, não tem nome. Então, se você observar esse A em português, ele é negativo. Então, o que é uma pessoa apolítica? É uma pessoa sem política. O que é uma pessoa aética? É uma pessoa sem ética, tá? Então, essa é a ideia, tá? O que é a pessoa amoral? Então, vocês estão sempre, se há também tem essa força negativa. Então, o que é a pessoa anônima? É uma pessoa sem nome. Então, vejam que a palavra anônimo quer dizer sem nome. Sempre que virar essa barrinha aqui, tá? Estrevozinho aqui nessa, tá? Como é que eu vou chamar isso aqui? Entendeu? Será que eu vou chamar isso aqui? Ou da mãozinha, fez essa figura, você já tem, portanto, ali um link. Você vai arrastar. Ó, como é que eu chamo a palavra que significa igual nome? Igual nome, tá? Eu vou pedir também, Anderson, pedir também para ajudar a responder, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu vou chamar? A palavra homo quer dizer igual, tá? E a palavra ônimo quer dizer nome. Então, a palavra homônimo quer dizer nome igual. Então, por exemplo, se você for no cartório e, e encontrar um outro Josué, ele é homônimo a mim. Então, a palavra homônimo quer dizer isso aí. Vamos lá. Aí, pegando agora a ideia do Anderson. E a palavra contraveneno? Qual é a palavra que significa contraveneno aí? Contraveneno. Qual é a palavra? Das três está faltando aí. Cadê as respostas? Antídoto. Ó, o anti quer dizer contra. O anti quer dizer contra. Logicamente, o nome já está aqui, ó. Veneno, só que é o antídoto. E aí fiquem prestando atenção, porque às vezes as palavras já dão as dicas, já dão as dicas. Então, portanto, o antídoto. E é legal, e aí interessante, porque se você observar bem,
A, a, a mesma cobra que pica você, ela te dá o antídoto. Então, o mesmo veneno da cobra que mata, ele cura. Isso é interessante, porque às vezes a gente sabe que tem essas questões. Sem voz. Quem é que tem a resposta? Sem voz. Como é que uma pessoa que fica sem voz? O sem quer dizer o a. Cadê as respostas? Cadê as respostas? Pessoa sem voz. O afônico. Tá. Agora tá fácil chutar, né? Daqui a pouquinho vou dificultar a vida de vocês aqui. E aí, portanto, ó, sem vontade é o abúlico. Então, se alguém falar, poxa, estou abúlico hoje, está sem vontade. Ok. Antes de você dar o clique para a próxima página, dá uma relidinha, porque você arrastou e ficou no lugar errado. Então, anônimo, sem nome, homônimo, nome igual, antídoto contra veneno, afônico, sem voz, abúlico, sem vontade. Tá certinho? Entendeu que a resposta está correta? Você já pode avançar. Já pode avançar. Tá bom? Vamos lá. Ok, então, vamos para a questão número 2. Então, observa que agora a gente vai começar a trabalhar uma outra questão, que é você dizer se está verdadeiro ou falso. Pessoal, mas cadê o comando? Nesse caso, você vai ter que olhar a própria frase e ver se nessa frase aqui tem alguma coisa errada. Aí eu pergunto a vocês: alguém veio algum erro nessa frase? A juíza aborreceu-se, pois achava que já deviam ter consertado aquela maçaneta. Alguém achou? Deixa eu ver aqui as respostas. Só um pouquinho, deixa eu voltar bem aqui, só para fazer aqui. Erro de grafia, tá? Erro de grafia, tá? Muito bem. Então, quem colocou? Aqui, deixa eu pegar bem aqui a. Cadê o chat aqui? Eu quero saber onde está o chat aqui. Eu quero... Só um pouquinho que eu fiz uma lambança aqui. Uma lambança aqui, eu preciso voltar. Isso. Eu queria achar o chat. Cadê o chat aqui? Preciso achar aqui no celular o chat. Ah, tá aqui. Mensagem. Ok. Erro de grafia. Ok. Presta atenção que depois vai perceber, ó. Aí o Edom colocou lá, concerto com a letra S. O Anderson também, isso, erro de grafia. Presta atenção que, às vezes, em português, as palavras, elas, elas podem dar pode enrolar vocês, tá bom? Porque são muito próximas. A palavra consertado existe consertado com C, tá? Existe concerto com C. Esse concerto com C ou concertado dá a ideia de sinfonia, de música. Então, por exemplo, quando eu escrevo a palavra concerto com C, eu estou falando de alguma coisa de sinfonia, de orquestra. Quando eu escrevo concertado com a letra S, é a ideia de arrumar, de arrumar. Então, eu vou consertar a minha geladeira. Esse consertar de arrumar é com a letra S. Então, lá, a juíza aborreceu-se, pois achava que deviam ter consertado, arrumado aquela maçaneta. Como a ideia de arrumada com S está lá com C, então item falso. Você marcou aqui, ok, tá certinho aqui. Muito bem, vamos lá. A terceira questão, ela tem a ver com a forma
os tipos de texto que nós produzimos. Então, por exemplo, quando eu produzo um texto, esse texto eu produzo a partir dos elementos do texto. Então, o primeiro elemento de um texto é o que nós chamamos de fato. Fato, tá? Bom, o que é um fato? Fato é um acontecimento. Por exemplo, hoje vocês acordaram, vocês escovaram os dentes, vocês comeram, vocês caminharam, vocês trabalharam e vocês estão agora assistindo aula aqui. Cada episódio é um fato. Primeira informação interessante: não existe a expressão, quer dizer, ela existe, mas está equivocada a expressão fato real, porque em tese todo fato é real, tá? Esse negócio, isso aqui é baseado em fatos reais. Não, é baseado em fatos. Porque se é fato, já é real. Primeira ideia. Só que é o seguinte, esse fato, ele vai gerando uma sequência de ações. Então, quando eu falo que eu levantei, escovei os dentes, tomei café, caminhei, li e fui trabalhar, eu tenho várias ações nesse processo aí. Essas ações, ou esses fatos, eu vou colocar em um texto. Então, quando a prioridade é um fato, tá? É um fato, então, portanto, eu vou dizer a você que o texto que cabe aí é a narração. Então, o que é uma narração? Narração é todo um tipo de texto que tem como elemento básico principal o fato. Não, esse negócio de ser fato real, o negócio da ênfase não existe, não. É igual entrar para dentro. Você diz, vou dar ênfase ao entrar para dentro. Não, tá? Para você repetir a ideia, não precisa você redundar. Claro que em algumas situações você, por exemplo, torna a frase correta. Por exemplo, menino entra para dentro da sala. Aí tá, o da sala você especificou o dentro. Aí justifica o entrar para dentro da sala. Tá? Mas negócio de ser fato real para dar uma ênfase, isso é caô. Isso é caô, tá bom? É erro, isso é uma redundância. Então, evitem. O segundo elemento que nós temos que entender no texto é o objeto. O primeiro é o fato. O fato eu narro. O segundo elemento é o objeto. Eu estou vendo aqui agora uma taça, estou vendo agora uma caneta, estou vendo agora uma caneca. Então, o objeto que eu percebo com o olhar ou com o toque, tá? Ele não pode ser contado, narrado. O objeto tem que ser descrito. Então, se eu pego, por exemplo, um objeto, eu vou descrever aquele objeto. Então, a descrição tem como elemento principal o objeto. Olha lá, a história tem como elemento principal o fato. A descrição tem como elemento principal o objeto. E o terceiro elemento é a ideia. Então, eu tenho o fato, o objeto e a ideia. Ideia, eu não narro. Ideia, eu não descrevo. Ideia, eu disserto, eu defendo. Então percebam que, na verdade, esses três tipos de texto, eles são textos fundamentais, porque são exatamente a base de qualquer pensamento. Então, quando eu penso, ou eu penso a partir de um fato, ou eu penso a partir de um objeto, ou eu penso a partir de uma ideia. Perfeito? Por isso que eu tenho aí os três principais tipos de texto, que é uma narração, uma descrição ou uma dissertação. Agora vamos para a questão. A letra A, ela é um poema. Eu queria perguntar quem é que pode ler para nós esse poema da letra A? Quem é que tem condição de ler para nós aí, por favor?
Alguém, por favor, que pode fazer a leitura? Cadê a turma presente? Cadê a turma? Para quem eu estou falando? Deixa eu ver aqui. Quem é que pode ler para nós aqui? Eu tenho aqui 16 pessoas presentes. Quem vai se habilitar a ler o texto para nós aqui? Por favor, pode começar. Ok, Edom, por favor, Edom. Isso. Quer um zoom? Quer que eu dê um zoom aqui? Tá aqui? Acho que eu consigo. Ficou melhor agora. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá. Senhores, eu tinha uma filha, linda como uma flor, um encanto, uma maravilha, das obras do Criador. Um dia, fatal lembrança, dia de eterno a fazer. Levaram de casa a criança, alegria do meu lar. E corri à Itália, à França, corri à Espanha também, à procura da criança por todo esse mundo além. Olha lá. Obrigado, viu, Edom? Boa leitura, viu? Vamos De lá. nada. Vamos tentar identificar aqui quais são. Vamos lá. Tá? Esse texto narra, descreve ou disserta? Narra, né? Narra, né, Leonardo? Dizendo que narra. Então, se a narração, Leonardo, vamos agora tentar achar aí onde estão as ações. Onde estão as ações, tá? Ou os fatos. Então, Senhor, eu tinha uma filha. Ó, ele agora começa a descrever, linda como uma flor, um encanto, uma maravilha das obras do Criador, é uma descrição da filha. Só que veja, ele não tá descrevendo a filha, ele está contando uma história. Primeiro, a ação de ter, depois, a ação de levar a criança, depois, a ação de correr, ele correu pela Itália, França, e a ação de procurar. Então, veja, ele tinha, levaram, correu, procurou. 4 ações. Então, isso prioriza o texto. Então, isso aqui, portanto, é um texto narrativo. Então, você vai levando, portanto, para cá. Tá? Na letra B, quem é o outro leitor que pode ser? O outro leitor. Quem pode? Eu posso. Então, será que com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano somos lesados por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Muito bem. Obrigado, viu? Isso aí, Anderson, me faz esse meio de campo, Anderson, porque eu estou sem ter a visão de vocês, porque quando eu posto a tela, eu fico sem a visão de vocês aqui. Então, obrigado aí pelo meio de campo, Anderson. Parabéns aí pela ação. Obrigado, Delara. Tem uma melodia bonita de ouvir. Vamos lá. Ó, observe que aqui o escritor ele não está contando um fato, tá? Mas também ele não está de forma alguma descrevendo alguma coisa. Ele está dizendo que os impostos estão alimentando um sistema que está piorando. Então ele está defendendo aqui uma ideia. Então, quando ele defende uma ideia, ele disserta. Então, esse texto aqui é uma dissertação. É isso que vocês têm que começar a perceber.
Presta atenção que eu vou fazer Enem, que eu vou fazer vestibular, para não errar essa questão. E, por fim, mais um leitor. Quem vai ser, Anderson, nosso próximo leitor? Cadê a Beth? Eu posso ler, professor. Por favor. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Ok, ótimo. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Observe aqui o que ele está fazendo aqui. Ele está descrevendo. Tá legal? Está descrevendo Irene. Então, aqui é, portanto, uma descrição. Então, percebam, quando o elemento principal é o fato, é uma narração. Quando o elemento principal é uma ideia, é uma dissertação ou argumentação. E quando é um objeto, é uma descrição. Tá bem? Então, é isso que vocês têm que observar. Então, respondido aqui, conferiu, mais um avanço aqui. Tá? Ah, eu coloquei não coloquei descrição, não? É descrição. Irene boa é descrição aqui, ó. É descrição. Não, eu tô falando da letra A. Ah, letra A é narração. Mesmo tendo lá a questão do lindo como uma flor. Aqui é o seguinte, Edom, você vai trabalhar com a predominância. Olha o termo aqui, ó. Você pode ter em vários textos os três elementos presentes, tá bom? O que você tem que observar qual é o que se destaca, qual é o que predomina. No caso do A, o que predomina é a história. É um pai que está correndo atrás da filha que levaram. Perfeito? Muito boa a colocação sua, muito boa a sua preocupação. Entendi. E aí é uma questão interessante para vocês ficarem atentos aí com a ideia de predominância, porque às vezes é isso que dá. Vamos lá. A próxima questão, a questão 4, é uma frase. Nessa frase tem uma figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Figura de linguagem é um recurso que nós temos na língua de fazer as palavras dizerem coisas ou efeitos diferentes. Então, por exemplo, quando eu tenho uma antítese, eu tenho ali uma base formada em torno de palavras contrárias. Quando eu tenho uma metáfora, eu tenho uma figura baseada em uma semelhança. Então, perceba que para cada situação eu dou um nome a uma figura. Aí apareceu na Folha de São Paulo a seguinte expressão: um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. Qual é a figura de linguagem que está presente nesta frase? Pleonasmo, redundância. Atenção, Leonardo. Redundância é o efeito. O nome da figura não é redundância. Essa questão eu entrei e dei uma pontuação quem colocou redundância, mas a resposta correta é o que a Jardine respondeu lá, que é o pleonasmo. Se é cadáver, só pode estar morto. Se é o entrar, só pode ser para dentro. Se é um fato, só pode ser real. Então, essa redundância, ou esse pleonasmo, é normal na língua. Perfeitamente, tá bom? Então, a resposta aqui que você vai responder é pleonasmo. Pleonasmo. Geralmente, numa questão assim, a gente põe algumas palavras para o próprio sistema considerar. Por exemplo, redundância. Quem respondeu redundância, o sistema não aceitou como resposta correta. Aí eu entrei lá e dei uma pontuaçãozinha para ficar. Tá bom? Ok, pleonasmo é a resposta. Questão 5. Verdadeiro ou falso? Essa questão está errada. Por que está errado? Onde está o erro nessa questão aqui? Quem é que pode me dizer?
Na verdade, ela tem dois erros. O porquê. Tá. Vamos lá, Edom. Por que esse porquê está errado? O porquê, quando não é pergunta, ele tem que ser junto, né? Não, nem sempre, tá? Essa é Esse minha regra na porquê. cabeça. É Ah, assim que essa me regra. diga. Não, tá certinho, tá certinho. Toda pergunta é porque separado, toda pergunta, ok. Mas o problema é que nem sempre a resposta é o separado. Aham. Delara, aí você vai ver um probleminha em português. É que a gente tem 4 formas de escrever o porquê. Pode ser o porquê separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, junto com acento. É aí que eu vejo que vocês, estrangeiros, têm essa dificuldade com a língua portuguesa. Verdade. Primeira razão. Uma dica aí, Elon. Esse porquê eu posso trocar por visto que. Então, visto que em alguns jogos houver um erro de arbitragem, a equipe terá dificuldade para se classificar. Então, toda vez que o porquê foi igual a visto que, eu ando porque eu estou feliz. Eu ando visto que estou feliz. Então, toda vez que o porquê foi igual a visto que, é um porquê junto sem acento. Então, esse porquê deveria ser junto sem acento. Segunda questão que o Alan colocou, o verbo haver. Toda vez que esse haver, no caso houveram, ele puder ser trocado pelo verbo existir, por exemplo, visto que em alguns jogos existiram erros, então toda vez que o verbo haver foi igual a existir, esse verbo ele é impessoal, não tem sujeito. Por isso, ele vai ter que ficar sempre no singular. Então, nós temos 2 erros aqui, item falso. Ok. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de verbo. Isso. Houve erro de abistagem? Isso, perfeitamente. Essa é a ideia aí. Tá? Essa questão aqui, Não, uma questão. eu queria saber se estivesse escrito houve erro de arbitragem, estaria errado, ou teria que ser substituído existiu erro de arbitragem. Não. Certinho. Se você usar o existir, você vai colocar no plural. Existiram erros de arbitragem? Ah, tá. Se você usar o verbo haver, fica no singular. Houve erro de arbitragem? Ah, ok. Porque com o verbo existir, sempre tem um sujeito. Com o verbo haver, eu não tenho sujeito. Ok. Essa questão aqui é questão de verbo. Tá? E aí você, primeira dica, com a reforma da língua portuguesa, alguns acentos caíram. Então, por exemplo, o verbo creem. Percebam que creem aqui tem 2 es. Antigamente era creem, era escrito com um chapéu, né? Só que agora com a reforma não tem mais chapéu. Tudo bem? Vamos lá. Marcos, muito brinquedos. Qual seria a palavrinha que eu colocaria ali? Marcos, muito brinquedo. Me ajuda agora aí, Anderson. Você está de olho com o pessoal? Vê quem é que vai agora respondendo aí, Anderson. Para cada um, você manda manda uma questão. Jardine, tá? É o verbo ter. Agora lá, é com acento ou sem acento? Tá? Vamos lá. Não, atenção. Marcos é singular. É uma pessoa só. Então, se é uma pessoa só, o verbo ter no singular é sem acento. E o verbo ter no plural é com acento. Como Marcos é um só, tem que ser esse tem aqui, ó. Marcos tem muitos brinquedos. Letra B, quem vai responder, Anderson? Letra B, me ajuda aí. Letra B, qual é a resposta? Papai e mamãe. Anderson, você pode, em meu nome aí, já
pedir para as pessoas responderem aí. Eu estou anotando aqui, porque eu vou. Se eu colocar no visual de vocês, eu perco o chat. Vai, Jaiane. Letra B. Ó, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui 17 pessoas participando aqui. Bom? Eu quero saber se todos estão aqui realmente presentes na aula. Tá? Então, eu quero que todo mundo dê um ok aqui agora no chat aqui. Eu quero ouvir um ok de todo mundo aqui agora. Tá bom? Daiane, Leonardo, Edom, Matheus, Anderson, Jardine, Delara, Myron, Biratã, Gleiciane. Então é o seguinte, precisamos que vocês nos ajudem a responder isso aqui. Se for bem, para que vocês... Tá. Então, ok. Então, vamos lá. Atenção. Então, qual é a próxima questão aqui? Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os participantes. Perfeito. Pode deixar que eu agora abrir o negócio aqui, Anderson. Agora posso controlar. Tá? Genilson, me dá uma resposta qualquer aí. Essa questão, eu já vou dar uma dica para vocês. Tá? Vocês podem, essa questão aqui, pensar o seguinte. Ao invés de responder uma por uma, tentem responder as mais simples e deixa para depois responder as mais difíceis. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Isso que eu fiz, perfeitamente. Então, vamos lá. Me ajudem aqui. Na letra B, ela é complicada a letra B. A letra C também é um pouco complicada, que pode confundir. Mas a letra D, quem é que vai responder, Anderson? Genilson, responde aí, Genilson, para nós. Letra D. Qual seria a resposta? Leonardo, criem. Os meninos, vamos colocar aqui, ó. Os meninos criem. Leonardo colocou criem. Deixa eu ver aqui, criem aqui. Vamos lá. Muito bem. Letra E. Quem responde aí, Anderson? Porque voltei a ter a tela ruim aqui, com problema. Vamos lá, Gleiciane. Tá? Letra E. Qual que eu vou colocar? Lê. Jardine, colocou letra D. Ó. Mandou história, só lê. Então, Marcos, lê. Professor, é para responder pelo áudio ou pelo chat? Pode ser pelo chat, você pode só escrever e responder. Então, pode também ler pelo áudio também. Se quiser, pode responder pelo áudio. Tá? Vamos lá. Próxima pessoa a responder aqui vai ser o Myron. Põe. Quem respondeu, põe. Eu. Vamos lá, atenção. Vamos botar aqui. Matheus, põe. Matheus, ok. Alguns põem, ó, alguns é plural, então esse põe aqui, ó, plural, perfeito. Alguns põem café na açúcar. Letra G. Letra G. Qual seria a resposta aí? A G também ela pode confundir. Vamos para a letra H. Eu acho que la Y es le. Qual é a G, Delara? Le. Lê. Os alunos... Não, mas aí não tem o lei, porque esse lei tem que ser plural, tem que ter dois Es. Como eu não tenho dois Es aqui, Sim. então não pode ser esse lê. Tenta responder, por exemplo, a letra I, Delara. A letra I seria qual? Os meninos... Os meninos Mantém, detém, vê, retém ou tem? mantém. Mantém o seu peso? Tá. Vamos ver.
Olha que o menino plural em português, Delara, é o seguinte, ó. Isso, ó. Tá? Muito bem, aqui, ó. Esse mantém aqui, como tá com chapéu, quer dizer que ele é plural, então ele vai ficar realmente aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá? E o guarda? E o guarda? Ó, o guarda é singular. Ó, o detém, ok, Jardim, perfeitamente. Então, observa que o singular é só acento, ó, agudo. Agora vamos dar uma olhadinha para ver se a gente agora começa aqui, ó. E os alunos? Tem. Não. Os alunos têm a lição do professor? Não. Quando o aluno dá a lição, os alunos retêm. Perfeitamente, Beth. Os alunos retêm. Agora vamos colocar as duas que a gente pulou. Que retém? Retém quer dizer reter. Quando você aprende. É a ideia de aprender. Ah, tá. Sim. Tá? Papai e mamãe, o que é? Vem ou tem? Tá? Ó, papai e mamãe vem ou tem? Ó, então assim, ó. Vem. Olha lá. É o vem. Tá? E sobrou o tem. Agora, atenção. Geralmente, a gente, numa prova, a gente coloca mais do que... Aqui, como são só 9, eu podia colocar 15 para vocês, então vocês iam que ficar bem atentos. Antes de responder, dá uma checadinha, está certinho, ó. Marcos tem muitos brinquedos, verbo ter, tá correto. Papai e mamãe vêm para ver a situação, vem é de vir, tá certinho. As crianças têm muito em comum, é ter, perfeitamente. Os meninos creem na justiça dos homens, crê, perfeitamente. Marcos lê uma bela história, perfeitamente. Alguns põem açúcar no café, colocar, perfeito. Os alunos retêm a lição do professor, retêm, absorvem, aprendem, perfeito. O guarda detém o assaltante, deter, prender. Os meninos mantêm o seu peso, ok, estabeleça. Então, eu acho que está certinho aqui. Vou dar avançar, depois vamos ver a resposta, hein? Temos que gabaritar isso aqui. Questão 7, questão de ortografia. Ortografia, tá? De cara, só em você olhar, qual é a palavrinha que está errada de cara aí? Só em você olhar, de cara. Quem achuta aí? Quem arrisca aí? Só em você olhar, você vê que está errada. Bandeja? Não, bandeja não, não. Prazerosamente, tá com Z e a gente Sim, fala, mas é de escreve com prazer S, mesmo. né? Não, mas é de prazer mesmo. É de prazer mesmo. Prazerosa, tá? É de dizer mesmo. Agora lá. Gente, com a reforma ortográfica, a vogal dobrada ou perde o acento. Então, por exemplo, voo é sem acento. Enjoo é sem acento. Tá? Então, vejam que, na verdade, você tem aí, é claro, só de cara, mas você, ó, prazerosamente, não tem esse I, é prazerosamente. Não é aleijado, é aleijado, tá? Então, perceberam? Ó, tá errado o enjoo, prazerosamente, e o aleijado, tá? Bandeja está correto, e engolir vem de goela, também está correto. Mas como tem já três palavras erradas, item falso. Preste atenção que nos vestibulares estão lá. Outra questão que vocês têm que tomar muito cuidado. Eu vou baixar um pouquinho só para eu ver aqui, ó. Muito cuidado aqui, ó. Tá? Vamos lá. Essa questão é assim, você vai lendo item por item e vai abrindo aqui a janelinha. Presta atenção aqui, ó. Por exemplo, como é que eu chamo o processo de uma mesma palavra ter vários significados de acordo com o contexto? Tá? Como é que é o meu processo?
Eu vou dar um exemplo aqui. A palavra manga, ela pode significar três coisas. O que pode significar? Quem colocar? Manga é o quê? Eu falei manga. Manga pode ser o quê? Quem responder? Pode responder. Manga pode ser o quê? Pode, isso, na camiseta. Então, o tecido. Então, manga pode ser o tecido. Pode também ser o quê? Alguém colocou uma fruta. Quando eu falo manga, eu posso falar de fruta e pode também ser de caçoar. De caçoar. Caçoar quer dizer tirar onda, brincar. Por exemplo, eu vou colocar aqui a frase. A menina manga do menino porque a sua manga está suja de manga. Ó, a menina manga do menino porque a sua manga está suja de manga. Eu usei 3 vezes a palavra manga. Dependendo do contexto, ela tem 3 situações diferentes. Tá bem? Então, o que você vai aprender aqui? É que, dependendo do contexto, a palavra tem um significado. Porque algumas palavras são polissêmicas. Então, essa é o que chamam de polissemia. É uma palavra significar várias coisas, dependendo do contexto. Muito bem? Vamos lá. Segunda palavra, duplicidade. Como é que eu chamo a figura que trata da questão ambígua? Tá mudo? Tá mudo? Estão me ouvindo, não? Tô ouvindo. Estão me ouvindo? Ah, tá. Muito bem. Então, atenção. Como é que eu chamo a figura que trabalha com a ideia da duplicidade? Por exemplo, ela foi ao cinema com seu namorado. Esse seu, você não sabe se é o namorado dela ou dele. Tem um duplo sentido aí. Tá? Como é que eu chamo a essa figura? Resposta: ambiguidade, ambiguidade. Então, se eu abrir aqui a caixinha, vai aparecer a palavra ambiguidade. Tá aqui. Vamos lá. Como é que eu chamo a relação de sentido entre as palavras? Como é que esse processo? Tá? Eu vejo que a palavra bully tem um significado. Como é que eu chamo esse processo? Que está no dicionário. Então, a relação de sentido entre as palavras eu vou chamar de sinonímia, que é a ideia do sinônimo. Tá? Então, a palavra tem um sentido, tem um sinônimo. Como é que eu chamo o processo que trabalha com as palavras contrárias, opostas? Por exemplo, bem, mal, subir, descer, entrar, sair. Como é que eu chamo esse processo? Isso. É a antonímia ou os antônimos. Essa palavra antonímia ou antônimo, que estão aqui, ó, tá aqui, ó, antonímia ou antônimo, é a base para uma figura chamada de antítese. Então, se alguma provinha um dia após a palavrinha antítese, significa sentidos contrários, palavras com sentidos contrários. Só um pouquinho aqui, eu tenho que abrir aqui uma coisa de vocês aqui. Antes da gente fechar. Muito bem. Voltemos aqui. Como é que eu chamo o processo em que eu tenho palavras que apresentam sentido diferente e forma semelhante? São parecidas, mas têm um sentido diferente, um significado diferente. Como é que eu chamo esse processo? Vou escrever bem aqui para vocês uma coisa aqui, ó. Vou escrever bem aqui para vocês. Por exemplo, você sabe a diferença entre eminente e iminente?
Só um pouquinho, cadê? Cadê meu texto? Aqui. Qual a diferença entre eminente e iminente? Vocês sabem? O que é uma coisa... O que é uma coisa... O que é uma coisa eminente? Desastre iminente. Iminente é prestes a acontecer. Perfeitamente. Uma coisa é iminente quando é uma coisa prestes. Então, por exemplo, a chuva é iminente. O que isso quer dizer? Que a chuva vai cair logo, logo. Ah, ele é uma eminente pessoa. O que quer dizer? Ele é uma pessoa importante. Então, eminente quer dizer importante. Então, quando eu tenho palavras parecidas, mas com sentido diferente, eu tenho a ideia da paronímia. O que é um parônimo? São palavras parecidas na escrita, mas diferentes no significado. E como é que eu chamo a palavra que tem a mesma grafia ou a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas significado diferente, igual consertar. Consertado com S, consertado com C. É o mesmo som. Então, quando eu tenho isso, eu tenho a palavra chamada homonímia, que é o homônimo. Antes de eu avançar, vou conferir. Polissemia, significado, contexto diferente. Ambiguidade, duplicidade. Sinonímia, sentido. Antonímia, contrário. Paronímia, semelhante ou parecido. Homonímia, igual. Chequei, do avançar. Avançar. Essa questão aqui é uma questão meio aberta, então cada um podia escrever, basicamente, reescrever essa frase, porque ela tem várias possibilidades. Então, por exemplo, quem escreveu essa frase assim, por exemplo, deixa eu colocar aqui, tá, ó, você vê que o atrasado está errado, atraso também está errado aqui, é com Z, é com S. Então, essa frase seria assim, ó, cheguei atrasada porque o tempo não me ajudou. Quando cheguei à sala de aula, falei assim, olha, um novo professor, que bom. Não me justifiquei que o atraso se deveu ao tempo, uma vez que faltei 2 dias. Pronto. Aí, essa questão, eu entro lá, analiso, e aí dou uma pontuação até um ponto, se você respondeu direitinho aqui. Tá? E, por fim, última questão, ok. Entendeu? Essa aqui. Essa questão, verdadeiro ou falso? Questão 10, última questão. V ou F? Falso. Por que falso, Anderson? Falso. Quer saber por que falso? Quem está falando falso, por que falso? Porque o anexo, ele é um adjetivo, tá? Todo adjetivo concorda com o seu substantivo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, anexo tinha que concordar com declarações. Como não concorda, o item está errado. Então, deveria ser, chegaram anexas às declarações. Ou então, eu podia colocar um em bem aqui, ó. Chegaram em anexo às declarações. Se eu colocar o em, o anexo fica invariável. Então, o item, portanto, está falso. Perfeito? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, terminou as 10 questões. Está aqui a resposta aqui, tá? Você pode enviar tudo e terminar. Ainda tenho ainda aqui 3 horas para enviar. Por exemplo, aqui. Estou encaminhando tudo já. Aí vocês não se preocupem, porque fica tudo... Tá? Vou parar de gravar aqui agora. Então, essa foi a aula de hoje. Uma pequena revisão de como fazer e, acima de tudo, como ler uma prova.